Bom, eu estava falando que esse grupo Gato Coletivo Artístico nasce então na cidade de Hortolândia e a gente ensaiava num espaço que é a Escola de Artes Augusto Boal. Não por acaso, aquele que criou ou sistematizou, como alguns dizem, o Teatro do Oprimido, que foi a primeira linguagem que nos uniu enquanto pessoas, enquanto praticantes de arte. Depois desse momento, a gente começou a visitar em Santana de Parnaíba o movimento de dramaturgia rural, e os estudantes da Escola de Artes foram para o encontro lá em Santana de Parnaíba, que é o caso do Gui, que me acompanha hoje, como alunos da escola, como aprendizes da Escola de Artes, de teatro, aprendizes de teatro dessa escola. E a partir desse momento a gente passa a entender que existia essa manifestação cultural, isso por 2015, e em 2016 a gente começa a visitar esse lugar e começa a ser impregnado pelo samba. E aí, a partir de 2017, nós, quando fazemos o PROAC, o projeto do PROAC, chamado Aqui Somos Todos Migrantes, nós colocamos o samba de bumbo dentro desse projeto, e aí depois nós fomos descobrir, ou definir que isso era uma linguagem para a peça que viria a ser produto desse projeto, que se chama Andemos, e que vocês vão ter o prazer de assistir aqui, se Deus quiser, dia 10 e 11 de março. Já estamos articulando para vir para cá, que vai circular aqui em Ourinhos. Então vocês vão ter a oportunidade hoje de ver uma espécie de abertura de processo daquilo que é parte dessa experiência de se impregnar do samba de bumbo enquanto pessoas que não conheciam essa linguagem, que nós aprendemos em Santana de Parnaíba. Eu aqui gostaria de agradecer nominalmente tanto ao Tefanaco, ao Romildo, que é um dos meus professores, digamos assim, ao Weber, com a qual já debatemos horas e horas a fio, a Sofia, a Lúcia, que eu não estou vendo aqui, está quase chegando, que é nossa madrinha, né, no samba de bumbo, que teve o desprendimento de passar essa cultura para a gente, e aí a gente conseguir entender que para se colocar num lugar em que lugar nós nos colocaríamos, essa era a nossa pergunta, porque afinal de contas, o que nós ouvimos? Que certas manifestações estão restritas a determinados grupos sociais. Então, a pergunta era, será que o samba de bumbo pode ser praticado por pessoas de fora, por artistas que nem são do samba? A nossa resposta para essa pergunta foi, nós não somos artistas do samba de bumbo e nós nunca nos posicionamos dessa forma. Em todas as vezes que a gente faz essa oficina que a gente vai fazer aqui, curtinha, nós nos posicionamos como pesquisadores, curiosos, admiradores. A palavra admiração tem a ver com olhar de longe, olhar com curiosidade, olhar com interesse. E é esse olhar que a gente tem diante do samba de bumbo. E olhar assim faz a gente aprender um pouquinho. E aí, quando a gente aprende e ensina, a gente aprende de novo. E a gente aprende melhor. E aí a gente troca com essa pessoa que aprendeu com a gente e que a gente aprendeu com ela. Então, nós criamos uma brincadeira que se chama Interações Estéticas, que a gente chama de oficina, né, uma vivência, na qual nós trabalhamos alguns jogos de teatro e a partir das memórias, que é a grande chave, né, o grande mote, o grande motor de tudo isso são as memórias, a oralidade, aquilo que as pessoas têm de história de vida, mas não os super-heróis que são falhos pela criptonita, mas são homens de aço, e nem homens de ferro, e nem assassinos de todos os tipos de prédios e bombas que a gente vê no cinema, apesar de elas serem todas bits, não é? Que ali não existe nada, é tudo cinema. Mas não são esses super-heróis. Nós estamos falando dos super-heróis que acordam 5 horas da manhã e vão pegar o trem lotado, e vai trabalhar na roça, e come marmita fria. Esse é o super-herói. É aquela mãe que é uma super-heroína, que acorda de manhã, que fica de madrugada cuidando das crianças. É dessas pessoas que a gente considera verdadeiros super-heróis e verdadeiras super-heroínas. Então, nesse sentido, a gente entendeu que contar a história dessas pessoas é negar, é combater um pouco essa lógica, que o Boal faz muito isso,
essa narrativa do vencedor e dos vencidos. Não, a gente está interessado em ouvir as histórias de forma horizontal, de forma que elas se acumulem e se sedimentem nas nossas memórias. Não existe só memória. Toda memória é uma narração e uma imaginação. É uma história que a gente conta e lembra de um detalhe e esquece a mesma história contada faltando um detalhe, depois você coloca outro, aí depois, mas não foi assim. Para provar isso, basta pedir para duas pessoas contarem a mesma história juntas. Desde que elas tenham algum nível de intimidade, com certeza essa história será contestada por essas duas pessoas. Pede para o avô e a avó contar a mesma história. Com certeza serão histórias completamente diferentes, que terá, lógico, uma linha igual, mas que vai ter uma diferença bastante importante. São essas histórias importantes, porque ao fazer isso, a gente combate o silenciamento, a gente combate essa lógica dos grandes nomes e datas. Então, partindo dessa ideia de memória, de samba de bumbo, de teatro do oprimido, desse tripé, a gente criou Andemos e a gente vai trazer um pouquinho dessas três coisas aqui para dentro. Gui, eu vou passar a palavra para você então, para você explicar esse próximo jogo que você já montou. Boa noite. Antes de mais nada, sou Guilherme, também faço parte do Gato Coletivo Artístico. Hoje estamos aqui representando o Gato, eu e o Anderson, mas nós temos mais 5 companheiros, não posso deixar de falar o nome deles, obviamente, que é Fran, Tairine, Welber, Aruan e Slaine. Também são os nossos companheiros de grupo. Tá? Então, infelizmente, não puderam estar junto com a gente, mas a gente está aqui representando. Como o Anderson disse, a gente tem esse contato com o samba de bumbo através dessa pesquisa para essa criação de espetáculo, né? E a nossa ideia é mostrar para vocês um pouco de como é que foi esse processo, aonde que chega esse processo, o que esse processo tem a ver com essa memória que o Anderson traz também, né? Acho que isso faz um sentido quando a gente começa a pensar no projeto, né? Que o lugar onde a gente estava também passaram muitos sambadores por lá, né? E hoje se concentram lá em Santana de Parnaíba. Temos um grupo também em Campinas, que é o Urucungos, né? Mas, de fato, a gente consegue encontrar outros grupos em outras regiões, como, por exemplo, Santana de Parnaíba, né? Pirapora de Bom Jesus. E, enfim, então a nossa ideia é sempre pegar essa cultura e amplificar. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. E, mais do que isso, é mostrar que o samba de bumbo ele vai estar no nosso corpo, né? Porque quando a gente começa a tocar, a gente começa a ver que é impossível você não mexer seu corpo. E é desse registro corporal que a gente vai falar, dessa memória que faz você lembrar o suficiente de balançar seu pé e sentir muito familiarizado com esse som. Para isso, a gente queria conhecer todos vocês, né? A gente vai fazer uma breve introdução, enfim, mas é legal saber o nome de cada um que a gente vai estar jogando. E a gente vai deixar aqui... Você pode pegar os outros? Que eu não peguei todo mundo. Só os característicos. Isso. A gente vai deixar aqui esses tambores, e aí eu vou falar rapidamente o nome de cada um. E a ideia é que a gente toque nesses tambores, né, e nesses chocalhos. E, a partir desse toque, a gente consiga também falar o nosso nome, né? A gente se apresenta. Esse é um exercício que a gente aprendeu com as nossas madrinhas, né? Nós do Gato somos abençoados pelas Dandaras, que também é um grupo contemporâneo, então, para nós é muito significativo ter nossas madrinhas como mulheres, né? Já que também é uma cultura tocada muito por homens, né? E hoje a gente, né, trabalha essa questão, e hoje temos outros corpos, outras pessoas que também estão aí amplificando essa cultura popular. Então, eu vou tirar o microfone. Tá bom. Então, a gente tem, no samba de bumbo, normalmente, esses tambores, que é a zabumba, né? Que é essas grandonas.
No caso da minha não é muito grande, que ela foi feita sob medida, pela relação da minha estatura mesmo. Mas elas normalmente são grandes, né? E elas que solam dentro do samba de bumbo. E, enfim. Aí a gente tem o bumbo, que dessa vez está sendo representado por esse tambor aqui, mas eles têm vários tamanhos. E nós temos a caixinha, que é essa daqui. Também um tamanho bem diferenciado. Vários tamanhos diferentes. Então a caixinha tem esse som agudo, né? O bumbo ele vai ter esse outro som. Olha. É o que? A caixa? Esse é bumbo também. E esse é caixa. E aí... Despertador copiando. Bom, temos várias baquetas. Qual que é a ideia? Você vai vir aqui, vai olhar qual instrumento que você achou mais legal, que você acha que combina com você, e aí você vai pegar essas baquetas ou o chocalho, enfim, o que quiser, e aí eu vou já falar o meu nome e fazer o meu toque, tá? Guilherme. Não. Beleza? Um toque, um nome, tá bom? Beleza. É isso, gente. Por favor, fiquem à vontade. Um de cada vez pra gente ouvir o nome. Qualquer um. Toca o que você quiser também. É como você quiser. Deixa eu ver se é café. Tá. É só um toquinho. Só um toquinho, isso. Isso. Fabiana. Esqueci de falar. Vamos? Todo mundo foi? Mais alguém quer? É. Ó, tem o segundo. Esse eu não conheço, hein? Eita. Esse eu não conheço.
Jefferson. Depois dessa eu vou rapidinho. Não, mas aí depois dele a gente só faz assim, ó. Carla. Esse jogo, eu vou dar assim, a gente é muito inspirado pelo Boal, né? Normalmente a gente explica também o porquê. Ah, tem um negocinho. É um negócio. Ah, tá aqui, ó. Ah, Então, com você, outro comigo, aí resolve. Normalmente a gente também explica. Esse jogo, eu vou recordar uma coisa importante, Weber. Quando a gente teve contato, essa vai ser uma oficina diferente porque ela vai ser cheia de memórias. Quando a gente chegou lá no espaço do Weber, em Santana de Parnaíba, a primeira coisa que ele fez foi e hoje o João Vitor fez isso comigo de novo. Quando a gente chegou, a primeira coisa que o Weber fez, quando a gente começou a cantar, não sei o quê, lá no espaço, aí ele falou assim, toca aí. Tá aí, ó, pode pegar o instrumento, não importa como que você toca, se você sabe tocar, se você não sabe, pega e toca. E aí a gente, dali um tempo, estava fazendo a peça da Panela de Barro, lá, não lembro agora exatamente o nome. E aí participando no meio, colocando sons e tal, independentemente de saber tocar ou não. Então esse exercício tem justamente o intuito de dessacralizar o instrumento que é sagrado e continuará sendo. Mas que naquele momento você precisa saber que ele é tátil e que ele pode ser seu, porque senão parece que ele será eternamente de alguém que tem um poder especial para tocá-lo. Se você está fazendo uma oficina para difundir essa cultura, a pessoa tem que ter o primeiro acesso, dizer o nome, se firmar como pessoa, junto com o instrumento. Então, ele nasce, esse exercício, a partir dessa ideia e a partir dessa experiência, de dar o instrumento na sua mão e falar assim, toca aí, tudo bem tocar, está aqui para a gente tocar se você quiser, toca o chocalho aí. Tal. Então, o samba de bumbo é essa vivência, uma frase que nós repetimos muito no Gato, que a gente ouviu na dramaturgia, e pela Lúcia também, ele falou assim, vocês não vão aprender a tocar o samba se vocês não conviverem e tocarem outras coisas também. Vocês têm que viver juntos, vocês têm que estar juntos, fazer festa junto, conversar, bater papo, e aí também vão aprender a tocar o samba. Senão não vai sair. E aí a gente foi aprendendo, brigando muito com o samba, até aprender. Então, nesse sentido, tem tudo a ver com esse momento agora. Eu vou pedir duas gentilezas, então, para a gente limpar aqui um momentinho. O Gui vai fazer um som para a gente, para dar o ritmo, e nós vamos fazer uma coisa que os atores fazem muito, que é caminhar. Vamos caminhar um pouquinho aqui pelo espaço para a gente conhecer esse lugar aqui, ver como é que ele está. E aí a gente vai fazer um jogo. Isso. Deixa eu conhecer aqui a Natália, que ela falou comigo. Tudo bem, Natália? Falou comigo pelo Zap, pediu minhas credenciais aqui, para grande coisa, né? Isso, vamos ocupar esse espaço aqui no ritmo do Gui, ó. Ele vai começar a fazer o ritmo com a caixinha. Vai lá, Gui. Isso. Então vamos caminhar, ó. Esse é o ritmo 2, assim, sim, meio lento ainda. Vai subindo, vai mais rápido, vai baixando, vai mais devagar. Se parar, para também. Isso, bem lento. Lembra que entre um lugar e outro, entre um passo e outro, tem movimento. Então não deixa o corpo mole enquanto você está entre uma coisa, entre um passo e outro. Mantenha uma certa tensão, um equilíbrio no corpo. Entre um passo e outro eu tenho que ter um equilíbrio, eu tenho que ter uma força que está me mantendo funcionando. Ó, a velocidade aumentou. Vamos lá, ó a batida do samba, ó. E pode deixar isso mexer no seu corpo. Pode deixar isso mexer no corpo. Se mexeu no corpo, deixa rolar. Legal. Essa parada é o seguinte. Fiquem no lugar.
Só que agora, quando parar, eu vou dizer uma palavra e vocês vão colocar uma imagem no corpo que tem a ver com essa palavra. Vou repetir. A imagem da palavra. Então, por exemplo, eu falei amor, aí de repente te deu vontade de fazer aquele coraçãozinho, que é o clássico. Eu detesto quando a pessoa faz isso, mas eu não, tenho que respeitar a imagem que a pessoa colocou, né? Se a pessoa quis fazer aquele coraçãozinho da Copa do Mundo, tudo bem, Brasil, beleza. Cada pessoa se expressa da maneira que ela quiser. E a gente pode detestar, mas guarda para você. A imagem do coleguinha, ó. Eu acho legal que o japonês faz assim agora, parece que é dinheiro, né? Mas não é coraçãozinho, Olha lá, que bonitinho, coraçãozinho, é mais sutil. Não importa, peguei um exemplo aqui, eu vou falar palavras, não vai ser amor, evidentemente, estou aqui só fazendo um exemplo, mas quando parar então o bumbo, você já põe uma imagem desse corpo que tem a ver com essa palavra, tá bom? Para quem não é do teatro, ficou claro? Assim que não está muito acostumado? Beleza, então vamos lá, vamos no ritmo. Tá acelerado, vamos lá. Juventude. Isso, quando não dá nada, não tem problema, bugou. Beleza, deixa bugar. Não se reprima, como já diriam os menudos. Só os velhos que sabem essa piada. Olha lá, teve gente que riu, tá vendo? Só os mais antigos sabem. Não se reprima, não se reprima. Muito bem. Dá uma olhadinha na imagem lá do coleguinha de juventude. Vê se essa juventude tem a ver com você. Tá legal, ó. Tem umas juventudes mais abertas aqui. Tem umas que tem mais assim, pode ser uma bandeira, uma luta, sei lá, e tal. Legal, ó, tem uma juventude ali, enchendo a lata, sei lá, tudo bem, todas elas são válidas, né? Vamos voltar a caminhar então. Só que agora, quando parar, tenta ser mais rápido e não pensar na imagem, deixa o seu corpo pensar. Esquece a mente, deixa o corpo reagir. Tá? Quanto mais espontâneo for o corpo, melhor. Olha o ritmo. Deixa no corpo esse ritmo, coloca no corpo, deixa rolar. Solta, ó, amplifica, solta o corpo, amplia o espaço. Bom, o listradinho aqui está muito bom. Isso. Brasil. Meter um som, é legal também. Às vezes rola uma coisa de um som assim, tudo bem. Dá uma olhadinha no do colega. Aqui, beleza. Muito bom. Interessante. A pessoa, plateia, que tem até plateia hoje. A plateia está curtindo, tem a ver essas imagens tão interessantes. Vamos ver se nessa terceira vez agora a gente consegue produzir essas imagens mais rápido, tá bom? Ou seja, sem pensar. Deixa o corpo dizer. Vamos lá. Samba! Bugou. Tem gente que buga. De vez em quando buga. É normal. Bugou. Legal. Tem um GIF. O Boal não pegou essa parte. Mas às vezes rola um GIF. GIF animado. Tudo bem. Rola o GIF, pode deixar. Deixa rolar o GIF. Eu acho legal que a pessoa ela não se contém com uma foto. Ela deixa rolar. Tudo bem. Faz parte do jogo. Olha que interessante. Tem o samba ali, ó, esse samba aberto aqui, né, essa coisa expansiva. Tá massa. Parou o GIF, o que aconteceu? Bugou, deu pau na navegação. Aí, beleza, vamos, uma última, vamos lá, mais uma. Sociedade. Dá uma olhadinha do coleguinha aí, ó. Pode abrir o olho, quem fechou.
Vê olha que sociedade, hein? Então, quando a gente produz essas imagens, a gente vai tendo fotogramas daquilo que o corpo quer falar pelo teatro. Então, o corpo é muito mais sábio do que a cabeça. O corpo vai dizendo muito mais a verdade do que o discurso mascara. A gente é muito esperto em mascarar as coisas a partir do discurso, mas o corpo não. Então, para descobrir o que realmente o grupo quer fazer, essa técnica do Boal é muito interessante para a gente trabalhar quais são os temas que a gente quer discutir no teatro. E aí você vai vendo. Por exemplo, eu posso pedir para a pessoa, em seguida, aproximar essa sociedade. Por exemplo, a Natália. Natália, tem alguma sociedade que você vê aí que tem a ver com a sua imagem? Alguma imagem de sociedade que tem a ver com a sua? Você pode se aproximar dela. Pode ir até ela, assim, ficar junto. Fica à vontade. Isso. Vê você, olha para o coleguinha e vê se tem alguma que tem a ver com a sua, que você acha que tem a ver, assim. Isso, pode se juntar com outro coleguinha que acha que tem a ver. Se não tiver a ver também, fica à vontade, é livre, é livre. Isso. Beleza, ó, já juntou lá, formou um grupinho. Então, a gente vai trabalhar na sala de aula às vezes, ou vai trabalhar junto com o grupo, e fala assim, como é que eu divido o grupo? O grupo se divide. Aí você fala assim, legal, então, o pessoal que se juntou aqui, ó, esse grupo vai montar uma cena, aquele grupo vai montar uma cena, o outro vai montar uma cena, esse grupo vai montar uma cena, Sofia vai montar uma cena. Porque ela não se identificou com nenhuma, não tem problema, monta a cena dela. Por quê? É um direito dela estar fora, e estar fora também também significa alguma coisa. Ela não entrou nesse momento. E aí você separa e continua, pode desmanchar, gente, senão vocês vão morrer aí. E aí continua esse processo dentro do grupo. O que isso tem a ver com samba de bumbo, Anderson? A oficina de interações estéticas. Onde é que entra o samba? O samba estava tão presente no nosso corpo que ele aparecia no texto, nas vozes, nas quadrinhas, nos versos que nos impregnavam. Então, isso, de alguma forma, ia aparecendo na construção da dramaturgia. Agora, a gente vai fazer um outro jogo. Vamos pedir para o pessoal se juntar. Vamos fazer coisa, né? Em duplas. Se puder fazer com um não coleguinha, que você não conhece, melhor. Vamos formar duplas? Duplas. Aí, muito bem. Deu certinho, né? Esse jogo chama A Incrível Viagem. E aí, E a gente fez algumas vezes, fizemos em Ubatuba, esse jogo, né? E por que ele é tão interessante? E aí, a gente vai juntando coisas, né? Juntando oficinas, juntando vivências. Era uma tarde de chuva, aquela em que nós fizemos esse jogo em Ubatuba, que é muito úmido, né? Muito esquisito aquele lugar, nesse sentido, né? Úmido para burro. E o povo faltou, um monte de gente faltou nessa oficina, mas ela foi incrível, porque ela nos mostrou uma vivência importante, porque logo em seguida ia ter uma peça, apresentação de peça, e a gente fez a oficina para depois apresentar a peça. Apresentar não, quem ia apresentar era a dramaturgia, mas a gente fez a oficina. Então, qual que é a ideia dessa experiência estética? A gente vai contar uma memória, um lugar de memória muito importante para nós. Vamos pegar aqui o exemplo. Vamos dizer que o Gui vai contar uma memória para mim. Só que ele não vai falar para mim essa memória. Ele vai me transportar de olhos fechados, promovendo o som para mim. O som desse lugar. E ele vai me levar para esse lugar. Eu não sei que lugar que é, mas eu vou sentir esse lugar. Com os olhos fechados. E ele vai me levar por esses lugares. Aí eu sei que eu tenho que abaixar aqui. Não sei. Por um determinado tempo. Eu vou guiando essa experiência. Tudo bem? Tranquilo de fazer? É muito importante num jogo haver confiança no parceiro, na parceira que está com você. É sempre bom ressaltar essas coisas, porque às vezes a pessoa fica assim, nossa, o que eu faço? Eu vou me expor, eu vou expor uma memória. Então, como é que esse lugar é? O que ele tem de sensação? E não precisa ser uma imagem longa, não precisa ser uma grande história, uma narrativa.
pode ser um percurso. Por exemplo, quando era criança, ia muito à praia, porque eu morava no ABC, eu sou de Santo André, né? Então, quem está no ABC, em 40 minutos está na praia. Aí, o que a gente fazia, né? Programa de farofeiro. Vamos na praia. Conhece esse termo, farofeiro? Conhecem? Você enche o frango de farofa e vai para a praia, né? Aí come, almoça, não sei o que lá, no fim da tarde volta, tudo vermelho, né? Sarga a bunda, como dizia a avó Chica, vem tudo vermelho, passou o dia na praia e voltou. Por sorte, eu tinha um tio que tinha uma casa lá, aí a gente ia na casa dele. Mas a maior parte do pessoal do ABC é essa situação do farofeiro, porque era o frango com farofa. Então, uma memória afetiva, né? As variantes, eu sou daquele tempo, cadê aquela senhora que estava aqui? Eu sou daquele tempo que variante era só um carro velho da Volkswagen. Não é? Ela sabe. E Corona era só uma cantora de dance music. Os mais jovens, evidentemente, não entenderam essa piada. Eu só faço piada para velho, né, pelo jeito. Ele entendeu, né? Faço piada para os novinhos também. GIF. Mas, de qualquer forma, a ideia é a gente fazer essa brincadeira. Ó, o som, contando uma história, eu fiquei enrolando aqui para ver se vocês lembram alguma coisa. Contando essa história a partir do som para essa pessoa. Depois vai inverter. E aí, no final, essa pessoa vai dizer para onde é que ela foi. Com a história que você contou a partir do som e desse toque no corpo. Tá bom? Vamos fechar os olhos, combinem entre vocês quem vai começar a contar a história para o outro. Aí, mas não vai contar a história, ó, só som, só combina. Isso, só diz, eu vou te levar ou eu não vou te levar. Muito bem. Por que tem mais gente na plateia do que aqui agora na vivência? O que aconteceu? Cadê o povo? Ó, ela estava fugindo. Já vai, né, mocinha? Sei. Então, vamos lá. 2 e 2 e 2, fechem os olhos. Podem se espalhar pelo espaço. Vamos lá, concentrem-se, confiem no seu coleguinha, feche os olhos. Isso, e vamos guiar essa pessoa. Começou. Nem sei os horários. Também não. Sim, só uma estação. Vamos mais ou menos pela metade do caminho. Vamos nos encaminhando assim para o fim desse encontro, dessa viagem. Oiê, tudo bem? Boa noite.
Aí, muito bom, tranquilo. Chegou? Todo mundo chegou? Chegou aí, Natália? Muito bom, trocou? Agora quem estava guiando passa a guiar, a ser guiado, aliás. Sem pensar muito, bora lá. Para quem está assistindo, prestem atenção nos lugares por onde eles estão passando. Agora a gente vai pedir para vocês contarem por que lugares vocês foram guiados. E aí, quem está ouvindo, não importa se foi aquele lugar que você imaginou ter levado a outra pessoa. Então, puxa, eu pensei que eu levei a pessoa para tal lugar e ela foi para outro que não tem nada a ver. Não importa. O que importa, então, não é a mensagem que você quis mostrar. O que importa é como a pessoa recebeu esses estímulos. Por quê? A gente vai notar que, a maior parte das vezes, isso vai se juntar. E também, se não se juntar, pode se transformar em outra coisa. E essa outra coisa também é um material para trabalhar. Então, vamos ouvir essas vivências. Vou deixar livre para vocês irem falando aqui. Sei lá. Quem quer começar? Acho que quem quiser comentar pode falar. E você? Eu não entendi muito bem. No começo eu achei, não sei, você estava num lugar assim, o seu som que você faz, me deu como se eu estivesse numa viagem. E aí, só que estava muito difícil, porque eu tive que me abaixar, tive que me rastejar assim. Aí primeiro eu pensei que eu estava escalando algum lugar. E só que eu não consegui formar uma imagem completa, assim. Só foi essas sensações que eu tive. Ah, legal. É isso aí mesmo. Era? O meu achei legal que... Alô? O meu achei massa que foram 2 lugares numa só, que eu comecei, do que eu entendi, num caos de São Paulo, pegando o metrô, etc. Aí, de repente, comecei a ouvir uns pássaros, andei bastante, daí comecei a ouvir uns pássaros, comecei a ouvir coruja, algumas coisas diferentes, assim, e aí, de repente, eu estava botando minha mão na água, assim, e aí, nisso que eu botei minha mão na água, na hora que eu já estava inteiro dentro da água, e eu estava numa cachoeira. E eu fui para um estádio, fumei um beck no estádio. Bolei alguma coisa lá, pode ser um beck, pode ser um tabaco. E era o jogo do Corinthians. Onde eu estava é um lugar bem tranquilo, que tem bastante água, provavelmente uma cachoeira, um rio, e também é isso, parecia um ritual de tranquilidade, de paz, de muitas coisas boas, assim, que envolve água e natureza. E eu provavelmente estava trabalhando. Porque o tempo todo eu senti que eu estava digitando alguma coisa no computador, e aí do nada eu estava escrevendo, provavelmente, não sei, talvez numa lousa, e eu acho que era um ambiente de tensão, assim, porque eu me senti tensa. Eu não sei, eu fiquei meio confuso assim com a proposta, eu não tinha entendido o que era para sentir e executar, mas mesmo assim eu tentei ir indo assim, sabe? Pelo meu sentir do que poderia ser. Mas eu senti muito esse lance da memória, da nossa própria memória, né? Porque dificilmente a gente é o que a gente passa, mas você deixar o outro te transportar para algo, tipo, é muito impossível. Então, eu acho que eu me relembrei muito das sensações de, sabe, tipo, como se eu fosse um urso muito grande e eu ficasse batendo nas coisas.
E aí depois eu fui achando meu tamanho e eu acho que eu consegui ser maior, assim. Acho que foi isso. Jornalista é assim, né? Eu sou jornalista, então eu pego o gancho. Vou pegar seu gancho, porque ele é muito importante. A partir disso que você falou, memória puxa memória. Então, o que a gente faz? A gente pega essa memória que a pessoa teve a partir da experiência que ela viveu com o outro contando a história. Então, por isso que não é tão importante a história que você ouviu, entre aspas, mas aquela que você recebeu, porque é a memória que ela te ativou. Então, a pergunta que eu faço para as pessoas, você pode responder também, o Weber já emendando, é: que memória você teve quando você viajou por esse lugar que ele propôs? Eu sentia que eu estava num lugar bem apertado, e ia ficando cada vez mais apertado, mais apertado, mais apertado. E eu tenho um pouco de medo de espaços fechados. E realmente eu falo, nossa, o lugar não é muito confortável. Mas depois eu vou subindo, de repente parece que eu chego num topo, né? E aí eu consigo escutar o barulho do vento. Então, mas me trouxe um pouco de tensão por estar num ambiente que eu não gostaria de estar, que é um lugar apertado, fechado, então, né? E aí, mas eu sinto que eu passei por um buraco, assim. Vou passar para os meninos lá de cá, que eles não falaram, né? Então, vamos lá. Bom, teve um som que ele fez que me remeteu a uma questão de viagem rodoviária, que me remeteu a uma história que eu passei, que me marcou muito quando eu era adolescente, que foi quando eu tinha uma namorada de muitos anos de namoro, etc. Todo dia eu ia na casa dela buscar ela depois do trabalho. E um dia eu fui buscar ela, a mãe dela falou que ela tinha ido embora para São Paulo. Aí eu entrei em pânico, em choque. Eu não tinha muito dinheiro, né, moleque, adolescente. Aí meu pai tinha um comércio nessa época, eu gafinhei um dinheiro do caixa lá um dia, peguei um busão e fui para São Paulo atrás dela. Cheguei lá, fiz maior drama, chorei uma semana lá para ela voltar comigo e tal. E depois eu lembro também que me marcou muito que nessa época tinha um projeto no Vale do Anhangabaú que tinha shows de graça de MPB, né? Eu lembro que eu via Rita Lee, Caetano Veloso nesse dia, um monte de gente legal. E aí enchi a cara, torrei toda a grana e tive que emprestar dinheiro da família dela para poder voltar embora para Ourinhos. Me lembrei disso. Mas era essa história que eu estava contando. Eu conhecia já. A minha parece que eu fui para um parque de diversão, mas que eu estava machucado, assim, e que eu tinha que trabalhar também. Tive as sensações de muita confusão, assim, e andar de costa, né? Fazia tempo que eu andava de costa, mano. Olha isso, é uma memória também corporal que a gente não anda de costa. Enfim. Mas parecia que eu estava indo num rolê num parque, mas alguma coisa me doía muito, assim. Então, isso foi bem legal. Bom, eu achei que eu peguei meu carro, enfrentei um trânsito horroroso, né? Um monte de gente buzinando. Aí depois eu peguei meu avião. Empresário, hein? Aí me desloquei assim para um canto que eu tive que entrar num trem, né? Para chegar até um ponto que eu queria. Aí cheguei, tinha um cachorrinho lá que parecia que gostava de mim, aí deu uma latida, ignorei ele, aí passou um vento bem forte assim, eu abri uma porta e entrei em um local que eu não me lembro. Foi isso. Eu levei ele para o cinema e ele falou tudo isso. Bom, eu senti que eu estava na natureza, assim, tipo, tinha bastante bicho também. Aí teve uma hora que eu dei um mergulho, alguma coisa assim, mas nessa hora do mergulho foi meio confuso, que eu estava mergulhando e ouvindo o jogo do Corinthians do meu lado. Mas aí parecia que eu estava num assim, espaço de natureza. Aí eu peguei um transporte também, numa hora lá, tipo uma moto, alguma coisa assim. E aí parecia que eu estava tipo, numa trilha, alguma... nesse sentido. Vocês só me enganaram porque não falaram que memória que isso trouxe para vocês. Mas tudo bem, vocês podem trazer.
A partir disso, a gente pede para a pessoa, às vezes junta em grupo, às vezes sozinho e tal, depende da quantidade de pessoas que estão na oficina, para ela criar, então, uma quadrinha a partir de uma melodia clássica do samba de bumbo, que é eu tenho pena, eu tenho dó, do galo preto apanhado carijó. Bom, o pessoal conhece, né? Então, a partir dessa quadrinha, dessa melodia básica, a gente canta com a pessoa e fala assim, façam então, escrevam aí uma quadrinha que a gente vai cantar ela depois. Então, a composição é importante. Enquanto a pessoa faz essa quadrinha, logo depois disso, a gente faz os toques do samba, né? Mostra como é o ritmo e tudo, com os instrumentos, numa segunda etapa, que a gente não vai, acho que não vai ser o caso aqui, porque depois vai ter um samba, então dá para a pessoa sentir essa vivência. E aí, no final, a pessoa canta aquela quadrinha junto com a gente. Então, junto com as quadrinhas que são cantadas normalmente no samba, se canta essas que foram criadas por cada grupo. E é bem legal, porque saem várias, né? Só para contar uma experiência, nós fizemos essa oficina em 4 cidades do México. A gente fez em Cuernavaca. Cuernavaca é uma cidade que tem uma universidade chamada Centro Morelense de las Artes. E é uma faculdade, né, de arte, claro, pelo nome, evidentemente. Tem música, teatro e dança. E o pessoal da dança e do teatro fez essa oficina com a gente. E aí criaram uma quadrinha que era assim: Eu tenho casa, eu tenho hogar, ni Trump nem muro me vendrão a separar, que é: eu tenho casa, eu tenho lar, nem Trump nem muro me vão separar. Por que para eles isso pegava? O Trump, todo mundo sabe quem era, o ex-presidente dos Estados Unidos, e o muro que ele queria construir em relação ao separando do México. Nem o Trump, nem o muro me vão separar. Separar de quem? Dos mexicanos que estão nos Estados Unidos. E isso é muito forte para eles. O que pegou para eles, então, falando da peça agora, é uma peça cheia de despedidas. Quando a gente perguntou para eles o que tocou, por que vocês choraram ao assistir essa peça que fala da cidade de Hortolândia, que é uma cidadezinha lá no estado de São Paulo, a quase 8.000 quilômetros de distância, e vocês estão chorando com uma peça em português. E eles responderam o seguinte: é que nós não choramos com quem vai embora. Nós nos emocionamos normalmente com a pessoa que está saindo para ir para uma vida melhor. Nós brasileiros. No caso, as pessoas que vão tentar ir em busca de uma vida melhor, mais ou menos isso, é o que está na bandeira da cidade de Hortolândia, inclusive. Por uma vida melhor, algo assim. Então, são pessoas que buscam uma vida melhor, né? Financeiramente, seja o que for. Para eles, o que toca é o que fica, é quem fica, é por essas pessoas que eles choram, que são os personagens secundários, são os pais que ficam pensando se os filhos de verdade passaram ou não a fronteira. Então, eles choravam identificados com os personagens que ficam. E para a gente foi bastante surpreendente nesse sentido. Então, uma frase que eu falei hoje para o Weber, que eu acho que é muito importante, eu não sei o autor, mas eu penso bastante nela sempre. Quanto mais peculiar, quanto mais individual, quanto mais original for a coisa, o objeto, o lugar de onde você está falando, mais universal será. Porque todos passam por situações que são universais. Às vezes, falar do seu próprio lugar é falar sobre o mundo inteiro. É tocar uma outra pessoa no mundo inteiro. Porque são temas fundamentais. O tema da migração, da despedida, do deixar o outro, do se separar, do deslocamento por obrigação e não por escolha, esse tema ele está no mundo inteiro. Então, dentro disso, a gente faz com que esse samba, que virou linguagem dentro da peça, se mescle, se funda, se mestice dentro desse espetáculo como estética, aliás, como linguagem, como alguma coisa que fez com que eu comentava hoje assim, olha, a gente muda a forma de cantar porque na peça não cabe cantar igual lá em Parnaíba, mas a gente quer cantar essas quadrinhas.
Então, são essas coisas que fizeram com que esse processo resultasse nessa oficina, que é um desdobramento do processo da peça. Espero que vocês possam assistir. Dia 10 e 11 de março, se tudo der certo, a gente está aqui em Ourinhos para apresentar. Já é uma excelente forma de propaganda. Passo a palavra. Obrigada. Eu acho que eu estava falando aqui para o Anderson que é legal. Obrigado, Anderson. Que é legal a gente talvez fazer um som com a galera e fazer esse movimento com a galera de ida e volta. Falar sobre pergunta e resposta dentro de samba de bumbo, bem rapidinho. Só um chamberlausa do que vem mais tarde. Entendeu? Então, exatamente. Então, no caso, vamos pedir a ajuda dos universitários, amigos tocadores. Vamos lá. Primeiro rolê é o seguinte, galera. Normalmente a gente consegue dividir entre tambores, instrumentos e galera da coreografia. Se ligou? É. Quer puxar ele? Eu tenho pena, eu tenho dó do galo preto que é apanhado carijó. Eu tenho pena, Eu tenho dó do galo preto que apanha do carijó. eu tenho Pena, eu tenho dó do galo preto que apanha da carijó. Eu tenho pena, eu tenho dó do galo preto apanha do carijó. Se ele apanhou, problema seu. O galo preto, esse era bom Deus. Mas, Giovana, se ele apanhou, problema seu. O galo preto é amigo meu. Eu tenho pena, eu tenho dó. O galo preto que apanha do carijó. Se ele apanhou, nasceu. O galo é que é amigo meu. Tem um brinco. 5, 6, 7, 8. Se ele apanhou, começa, hein? 5, 6, 7, 8. Se ele apanhou, eu tenho dó. O galo preto apanhado do carijó. Se ele apanhou, problema seu. O galo preto apanhado do carijó. Se ele apanhou, eu tenho dó. O galo preto é que é a carijó. Se ele apanhou,